Eu acho que Eternos é um dos filmes mais artísticos que a Marvel fez, até porque eu lembro de ter assistido Eternos já esperando que fosse uma das grandes decepções, que fosse a maior decepção, na verdade, do ano, né? E eu me surpreendi bastante, porque Eternos é um filme maravilhoso, é um filme excelente. Eu acho que Eternos, ele tá passando por aquilo que a DC já passou por muito tempo, que é tipo falar sobre alguns assuntos relevantes e por conta disso as pessoas irem lá e abaixar a nota dele, né? Eternos, ele chegou com uma nota muito boa. A diretora, que é uma diretora chinesa, ela chegou a comentar como era o tipo de... Como é a China, né? Nós sabemos que é um país ditatorial e tudo mais. E até por conta de ter um personagem que é gay e que tem uma outra questão lá envolvendo não só isso... o filme acabou perdendo muito a nota dele, né? Aconteceu com ele, por exemplo, que aconteceu com Aquaman da DC, sabe? Tipo, bem, eu não tô com fone, então eu espero que o áudio esteja bom. Então a Marvel finalmente ela passou por aquilo que a DC ela já vem passando há muito tempo, que é comentar sobre alguns assuntos relevantes e aí perder a nota por conta disso, né? Aquaman, por exemplo, é um grande exemplo disso. Aquaman é um dos melhores filmes da DC, ele foi o filme que chegou na marca do bilhão da DC. Mas como foi um filme que falou muito sobre imigrantes naquela época e tal, que esse assunto estava bastante em alta, o filme acabou perdendo uma nota, assim, a nota dele caiu do dia pra noite, sabe? Quando foi chegando nesses outros países um pouco mais... Com os pensamentos mais retrógrados, né? E foi o que aconteceu com Eternos. Eternos chegou na Rússia, Eternos chegou lá no Oriente, e a nota dele foi despencando. Mas por quê? Porque o filme é ruim? Não, porque o filme é excelente. Eternos, ele trouxe uma vibe, uma energia totalmente diferente para os filmes da Marvel, sabe? Eu acho que Eternos, ele toca em alguns assuntos que eram necessários serem tocados, e Eternos, ele fala desse universo da Marvel de uma forma completamente diferente, de uma forma inovadora. Eu acho que o Kevin Feige sabia muito bem que isso iria acontecer, né? Não é à toa que ele escolheu a diretora, ele colocou esse filme pra tentar disputar Oscar. E agora que eu revi ele, inacreditavelmente era o filme que eu tava ansioso pra assistir, pra chegar logo no Disney Plus pra eu poder assistir em casa. E eu vi que o filme é realmente excelente, o filme pra mim, minha pessoa falando, é o melhor filme que a Marvel já fez até agora. Ele é um filme sobre o fim do mundo, e eu lembro de eu ter comentado isso, que uma semana mais ou menos atrás, antes de assistir Eternos no cinema, eu lembro de ter comentado que eu tava sentindo falta disso, desses filmes que tivessem essa questão do fim do mundo muito presente, sabe? Que você pudesse assistir ao filme com aquele impacto, com aquela tensão de fim do mundo. Eu nunca mais tinha visto isso. Acho que a última vez que eu vi isso de fato foi em 2012, lá o filme 2012. E quando eles finalmente descobrem que tem uma questão sobre o fim do mundo e tal. O filme ele entra num novo âmbito, sabe? Ele se torna um filme mais denso, ele se torna um filme mais sombrio, ele lembra um pouco mais dos filmes da DC. Essa crítica aí aconteceu inúmeras vezes, as pessoas compararem ele com o filme da DC, mas é por isso, ele é um filme mais denso, ele é um filme que ele toca no assunto, sabe? Tipo, os filmes de super-heróis da Marvel, ele fala de fim do mundo, mas você sabe que não vai acontecer. E por mais que Eterno seja assim também, né? É um filme da Marvel, você ainda compra aquela visão, porque é tudo muito realista. Ele ainda é muito pé no chão, sabe? Tipo, você entende todas as questões, tudo é muito bem explicado ao longo do filme, sabe? Eu acho que essas 2 horas e 37 minutos de filme foram perfeitas pra explicar perfeitamente o que tinha que ser colocado ali. É impressionante como a diretora ela consegue colocar em diálogos, em cenas, em olhares ali, faz com que toda essa atmosfera de fim do mundo realmente seja construída. Então você, dentro do filme do Eternos, você tem sempre aquele sabe, você sente aquela sensação de que precisa respirar, e é impressionante como isso é muito bem abordado. Os Eternos não são tão eternos assim, os Eternos são humanos. Eu acho que trazer essa humanidade pra dentro dos Eternos é muito bom. A personagem da Angelina Jolie lá, você simplesmente percebe que ela só não quer perder a memória dela, ela não quer... Que é uma coisa que a Cersei vai descobrindo ao longo do tempo, sabe? Quando você percebe ali que eles não são, na verdade, não são humanos, são umas criações que são manipuladas pelos deuses. E velho, é muito genial, porque, por exemplo, o Thor, você olha pro Thor, você vê o Thor, você vê um deus ali, e os Eternos não. Os Eternos, quando você vê que morrem, que Eternos morrem,
já dá por mais que a Marvel, ela dificilmente nos entrega mortes que você realmente fala, ah, realmente que morreu, Eternos ele tem isso, Eternos ele tem essa tensão. Uma das grandes magias, uma das grandes belezas desse filme é como ele é muito bem trilhado, sabe? Tipo, então você percebe um pouco os caminhos que a direção ela queria tomar ali. Eu acho muito interessante que cada um dos personagens, eles são muito bem colocados dentro da trama. Tem um personagem lá que é um dos meus favoritos, que é o personagem que tem um certo relacionamento com a personagem que é muda, né, que é a velocista. E é muito interessante como que esse personagem, que ele tem essa questão de que ele pode manipular as pessoas, ele pode entrar na mente das pessoas. E então tem esses personagens envolvidos em questões históricas, como a guerra com a bomba atômica e o personagem que se sente muito triste, muito abismado por ele ter ajudado o ser humano a chegar até aquele ponto. Ou esse personagem mesmo que eu falei pra vocês, que ele vai lá e tem todo um monólogo espetacular dele ali em Tenochtitlan, eu acho que é esse o nome. Somos apenas como soldados lá embaixo. Peões aos olhos dos líderes. Cegos pela lealdade. Isso se encerra agora. Que é uma dessas cidades, tipo cidade maia, inca e tal, que desapareceu do nada, né? E aí, tipo, tem toda uma história do porquê aquilo aconteceu. Então, tipo, esse mesmo cara, ele vai pro Brasil, né? Ele leva essa cidade pro Brasil. Então, lá eles não falam português, mas você entende, é um pessoal que veio do México. Então, cara, o filme ele é muito, muito bom nisso. Então, apesar de se passar anos e eles terem que se reencontrar, você percebe esse reencontro, você percebe que alguns personagens estão com pensamentos diferentes, que mudaram completamente as suas mentes porque se passaram anos ali. Eu até comparo aqui com Liga da Justiça, que até a diretora disse que o Superman dela e as visões de deuses, de transformar esses super-heróis em deuses dela, foi muito, 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 muito absorvida ali de Batman vs Superman, né? Daqui do Batman vs Superman, do Liga da Justiça, do Zack Snyder, nessa visão do Snyder que ele tinha para super-heróis. Ela disse que trouxe isso é óbvio. E tem isso, sabe? Tipo, eu faço esse comparativo com Liga da Justiça do Zack Snyder. Como que um filme ele consegue abordar e colocar personagens novos e colocar tantos assuntos relevantes e interessantes e ao mesmo tempo conseguir fechar isso num filme. Eu acho que Eternos ele traz isso, Eternos ele tem essa magia, né? Tem toda essa questão do Deus, que é uma das melhores coisas desse filme, esse questionamento pela religião, esse questionamento pelas doutrinas e como o ser humano ele se dá demais por aquilo que foi escrito e que talvez nem seja uma realidade única, né? Esse filme ele traz esses diálogos, os diálogos eles são, sabe, tipo, ligamentos pro roteiro do filme, é excelente. Então ele traz diálogos ali como falando que o próprio Deus aceitou que a Unimind fosse sido criada, sabe, que eles se unissem ali para poder evitar com que a Terra fosse destruída. O próprio Deus fez isso. Então, tipo, se não fosse por ele, aquilo não aconteceria. Então eu achei muito legal essa ideia de equilíbrio, de trazer essa questão do bem e do mal. Ao mesmo tempo que você acredita que aquilo é o ruim, o filme deixa muito claro que não tem esse lado ruim. Será que aquilo que está sendo imposto pela religião, aquilo que foi imposto durante anos e anos e anos, realmente é certo? Será que Deus... A ideia de Deus, né, da ideia da religião não poderia mudar, não poderia evoluir como os Eternos evoluíram, né? Eles se transformaram em seres muito humanos, eles pegaram a humanidade, a palavra humanidade em si e trouxeram pra ele. É uma coisa diferente, é uma coisa ousada, por assim dizer, até mesmo existe um personagem que praticamente comete suicídio, é uma loucura, mas pelos devaneios e pela tentativa da diretora de trazer aquela ideia de deuses e de mitologia grega pra dentro desse filme, eu acho que funciona muito bem. Eles falam muito disso, dessa questão arcaica, dessa questão, né, do passado, desses pensamentos do passado que precisam ser mudados, dessas formas de construir o mundo, construir o universo que precisam ser mudadas. E eu acho que Eternos ele é um filme que necessitava estar presente, que necessitava existir para que a gente pudesse ter não só esse respiro, né, que é uma coisa que eu já tava sentindo muita falta, que a Marvel mudasse um pouco a questão. Ela sempre faz o mesmo filme, sempre.
estamos deixando de aproveitar o tempo, que o tempo tá ficando pra trás e nós estamos cada vez mais nos aproximando da destruição sem viver o que nós devemos viver. E é o caso que logo de cara, é a abertura, logo assim, quando começa aquele pan, sabe, tipo o início daquela música do Pink Floyd, que é tipo uma das minhas músicas favoritas, que é Time. E aí a abertura da Marvel é toda com o início da música. Já me comprou ali. Essa analogia toda do Deus nascendo de dentro da Terra ser um ovo. Como ela tenha transformado ele ali num gelo, né? Isso faz com que a Terra ela esfrie, o aquecimento global esfrie. Então, tipo, tem toda essa questão de que o ser humano ele já tá encaminhando pra destruição e tudo mais. Então eles dão esse tempo, eles dão um tempo a mais pro ser humano. E Eternos ele traz muito bem como que essa família, como que essas pessoas que estão tão distante há tanto tempo precisam se unir. Então eu acho que essa urgência desse fim do mundo, essa urgência traga para Eternos é muito, muito bem explorada. Todos eles têm sempre as suas próprias personalidades, eles têm a sua própria família. E esse filme ele traz essa diferença, sabe? Ele tem essa beleza com cada um dos personagens. Eternos então é isso, sabe? Eternos é aquela chama que faltava para os filmes da Marvel.